Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Irmãos, antes de mais nada, eu quero falar aos irmãos que esse ambiente aqui foi tomado pela glória de Deus, né? E não vamos ser insensíveis ao Espírito Santo, né? Vamos dar a liberdade para o Espírito Santo agir em nosso meio. Os irmãos continuem nessa chama acesa, né, irmãos? Porque está maravilhoso. O Espírito Santo está passeando aqui em nosso meio. Aleluia. E, irmãos, se der vontade de glorificar, glorifica. Se der vontade de chorar, chora. Se sentiu de entregar um recado para alguém, vai lá, irmãos. Entrega, deixa Deus te usar. Aleluia. Porque tudo aqui é somente para Ele. Ele é merecedor, né? Aleluia. Glórias a Deus. Assim como estamos, já vamos aproveitar e fazer a leitura do tema desse congresso, desse pré-congresso da Rádio UPV. Aleluia! Sabendo que Deus está presente aqui, né? Aleluia! Glórias a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluia! Nós sabemos que Deus tem um recado nessa noite para mim e para você. E nós não sairemos daqui de mãos vazias, irmãos. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! Todos os irmãos acharam? Amém? Glórias a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor por este momento, irmãos, por estarmos aqui reunidos, por sentirmos a sua presença. Eu quero agradecer aqui ao pastor, ao anjo da igreja, também deixar a minha felicitação ao dia do pastor, tá, pastor Roberto? E olha, irmãos, fomos muito bem recebidos no dia de ontem. Hoje não foi diferente também, né? E nós queremos agradecer a Deus. Queremos agradecer também a Deus pela vida do pastor Fabiano, que é o presidente da Rádio UPV. Foi a primeira rádio missionária a tocar os nossos hinos. Nós somos eternamente gratos a Deus por vossas vidas, tá, pastor? Eu também quero dizer aos irmãos, muito grato aqui também pela vida missionária, que o ano passado nós estávamos no congresso da Rádio UPV e Deus usou ela para falar conosco, né? Então daí nós vemos Deus cumprindo aquilo que Deus usou ela para falar conosco. Nós somos muito gratos também, missionário, por sua vida. E também, irmãos, nós somos gratos a todos os irmãos que estão aqui nesta noite, pois nós sabemos que vocês vieram aqui para ouvir a Deus, né? Não é a nós somos pequenininhos, nós somos falhos, nós somos errantes, né? Falhamos, somos humanos, mas Deus é poderoso. Ele está aqui, irmãos. Nós estamos sentindo, né, a presença de Deus. Nós sabemos que Ele está aqui presente para trabalhar nas nossas vidas, nas áreas das quais a gente nem sabe às vezes que precisam ser trabalhadas, né, irmãos? Nós sentimos o amor de Deus. Ontem nós chegamos aqui e a igreja estava tomada por um ambiente de glória. Hoje não é diferente, Deus está presente aqui. Aleluia! Nós sabemos que este versículo de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, ele é o resumo daquilo que aconteceu anteriormente nos capítulos anteriores, quando Salomão ele decidiu construir uma casa para adoração, uma casa onde Deus pudesse ser ali adorado e principalmente uma casa onde a glória de Deus pudesse manifestar. A grandiosidade daquele templo e tudo o quanto foi empregado para que aquele templo pudesse ser erigido, irmãos, foi uma magnitude, foi uma obra suntuosa, uma obra magnífica. Se os irmãos prestarem atenção nos detalhes, nos capítulos anteriores, tem alguns detalhes que nos chamam muita atenção. Salomão ele fez uma obra tão grande, tão magnífica, que alguns detalhes assim
me chama a atenção, no capítulo 2, versículo 6, por exemplo, assim está descrito: adornou o templo de pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim, cobriu de ouro as traves e os umbrais, bem como as paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez o santíssimo lugar, cujo comprimento era de 20 côvados, correspondendo à largura da casa, e a sua largura era de 20 côvados, cobriu-os de ouro puro, do peso de 600 talentos. Irmãos, imaginem como era magnífico esse templo. As paredes, irmãos, vamos imaginar que o templo aqui que nós estamos adorando hoje, imagine isso daqui tudo revestido de ouro. Imagine o altar tudo de ouro. Imagine que no versículo subsequente aqui diz que os pregos eram de ouro. Imagine a glória, imagine o material ali aplicado tão puro. O ouro, os irmãos sabem que o ouro até hoje ele é valiosíssimo, né? Os irmãos sabem que o ouro até hoje ele é aquilo que é definido como lastro da economia, né? O mundo de hoje, o lastro da economia está definido em ouro, né? E nós sabemos, irmãos, que tudo isso Salomão fez para glorificar, para honrar o nome do nosso Deus. E Deus permitiu, irmãos, Deus tinha um propósito com isso. Deus permitiu que esse templo ele fosse erigido para a honra, louvor e glória do seu nome. Nós sabemos, irmãos, que enquanto estava sendo feito os preparativos da construção do templo, houve muitas, posso dizer assim, muitas tarefas destinadas a vários trabalhadores. E cada um, ele sabia que estava construindo algo para Deus. Cada um daqueles trabalhadores destinados, uns para cortar pedras, outros para irem com as navegações e os navios para irem buscar o ouro, mas todos eles sabiam que estava trabalhando para Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Eu e você estamos construindo algo para Deus, porque o tempo deles passou. O tempo daqueles trabalhadores passaram. O tempo de Salomão passou. O tempo de Salomão ficou registrado na história. Está aqui, registrado na Bíblia. Mas o tempo deles passou. E aquele templo tão cheio de ornamentos, tão cheio de pedras, aquele templo tão maravilhoso, aquele templo tão cheio, aleluia, de matérias incalculáveis nos dias de hoje, né? Que se a gente fosse calcular o quanto de dinheiro foi gasto naquele templo, nós não seria fácil para dimensionar. Mas, irmãos, o tempo deles passou. A glória daquele templo passou. Nós sabemos que no dia da inauguração daquele templo, aleluia, a glória do Senhor, ela invadiu aquela casa. E a glória foi tão grande que os ministros, eles não conseguiam entrar no templo. Tamanho foi a glória do Senhor, aleluia, naquele templo, aleluia. E tamanho foi também para a inauguração, foi oferecido muitos sacrifícios, holocausto. Foi irmãos, nunca mais aconteceu uma cerimônia tão majestosa, nunca mais houve uma cerimônia tão grande como aquela que Salomão fez, aleluia. Mas eu quero te dizer que, dada a importância, dada a relevância, aleluia, daquela inauguração, hoje eu e você também temos, sabe o quê? O nosso louvor, a nossa adoração, aleluia. Que ela, você quando glorifica aqui, o teu glória a Deus chega lá no céu, aleluia. Nós não temos hoje aqui, irmãos, um templo cheio de ouro, mas o nosso glória, o nosso aleluia, ele chega lá onde está sentado Jesus. E lá tem, aleluia, ouro puro, as ruas são de ouro, lá a dimensão é maior ainda. Então o que eu quero dizer para você é que Deus permitiu, aleluia, que Salomão pudesse construir aquele templo, mas só que foi uma fagulhazinha só daquilo que tem lá no céu, aleluia. Eu quero dizer para você que
aqui, esse culto aqui é alvo do céu. Eu quero dizer que as tuas orações são alvo do céu, aleluia. Eu quero dizer para você que o teu lar é alvo do céu. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você tem pedido para Deus tem, aleluia, chegado lá no trono dele, um trono que nunca deixou de existir, aleluia. O templo de Salomão passou, depois da história a gente sabe que os inimigos de Israel entraram lá, destruíram tudo, aquele templo maravilhoso. Mas, irmãos, a minha e a tua adoração, ela está, aleluia, sendo acessível para Deus. Nunca foi interrompido isso, nunca foi tomado esse direito meu e teu. Nós temos livre acesso a Deus, aleluia. Nós temos como dobrar os nossos joelhos ao lado da nossa cama, aleluia. E a mesma glória que invadiu o templo, ele vai invadir o teu quarto, aleluia. Você nunca está sozinho, você nunca está desamparado. Deus está contigo, aleluia. Nós sabemos, irmãos, aleluia, que nós somos provados, aleluia. A missionária Tatiana veio aqui com todo o seu testemunho, e o tempo que ela viveu, sofreu uma depressão, o tempo que ela passou de uma luta. Irmãos, quem de nós aqui não tem lutas? Quem de nós aqui nunca se sentiu abandonado, sozinho? Quantos de nós aqui que em muitos momentos o pastor Fabiano bem frisou aqui, de pegar no travesseiro, irmãos. Aleluia. E não é para dormir, não. Oh, glória. Aleluia. É um travesseiro para chorar. Esses períodos vêm na nossa vida. Esses períodos acontecem, né? Acontece comigo, acontece com a irmã ali que está aqui. Eu não sei se a irmã congrega aqui ou não, mas irmã, vem os períodos difíceis, vem os períodos de lágrimas, vem os períodos de abandono, vem os períodos em que nós pensamos que não vamos ter força. O pastor Lafayette ontem bem disse aqui, bem frisou também, bem exemplificou, aleluia, como é a vida do crente, aleluia, como é difícil nós, irmãos, nós que somos crentes, tomarmos algumas atitudes, como é difícil às vezes nós nos humilharmos, como é difícil nós dobrarmos os nossos joelhos, aleluia. E o sábio Salomão bem fez que nos capítulos anteriores, aqui no capítulo 6, ele fez esse pedido, aleluia, ele fez esse pedido a Deus. Ele falou assim, olha, ele estava fazendo aquela casa, né, para Deus, e ele fez um pedido, que quando alguém passasse, e entrasse ali no templo, ele ia orar a Deus. E se alguém que não estivesse mais habitando ali na terra de Israel, onde ele estivesse, ele ia orar em direção ao templo, aleluia, ele ia pedir. E o sábio Salomão fez esse pedido, que era para Deus ouvir. Era para Deus ouvir a oração. E Deus se agradou daquele pedido. Tanto é que no capítulo 7, versículo 14, né, Deus está ali, aleluia, falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, aleluia. Deus gostou do pedido de Salomão. Todas as coisas que Salomão fez para o templo, toda a ornamentação, tudo ele consagrou a Deus, aleluia. Mas um pedido que ficou acessível para mim e para você, aleluia, um pedido que Salomão fez, aleluia, aleluia, a resposta da oração que eu e você podemos fazer para Deus. Essa oração, ela chega até o trono de Deus. Aleluia, essa oração chega, irmãos. Se você tem orado pelos teus familiares, se você tem pedido, aleluia, para Deus entrar com providência dentro do teu lar, saiba que essa oração, aleluia, ela está sendo ouvida por Deus. Se você pertence ao povo de Deus, nós sabemos que tem, aleluia, muitos detalhes que Deus quer que nós cumpramos. Deus quer que nós nos humilhamos, aleluia. Deus quer que nós buscamos a sua face. Deus quer conosco, isso diz sobre relacionamento, sobre intimidade.
Irmãos, buscar a face de Deus é ter intimidade com Ele. É deixar os problemas lá fora. Esquece os problemas. E faz mais ainda. Sabe o que você deve fazer? Você tem que dizer aos seus problemas: olha, eu tenho um grande Deus que resolve todo e qualquer problema. Eu tenho um grande Deus que resolve toda e qualquer situação. Eu tenho um grande Deus que peleja em meu favor. Aleluia! Irmãos, se todo esse movimento que nós fizemos nesse final de semana ficar gravado em nossa memória, que nós devemos orar, esse congresso já valeu a pena, pastor Fabiano. Porque vem os momentos difíceis, vem os momentos, aleluia, e que nós sabemos, né, pastor João, que o único recurso é a oração. Aleluia, a única companhia agradável, a única companhia que vai fazer nós termos, aleluia, vitória, que vai fazer nós avançarmos para o próximo nível, é através da oração. Aleluia, é através da oração, irmãos. É através de buscar a face de Deus. É através de nós nos humilharmos, reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos os nossos erros. Ah, irmãos, quantos de nós erramos ao longo da vida? Ontem eu estava aqui, pastor Fabiano, e eu coloquei aqui um trechinho do nosso culto aqui, está uma glória, né, irmãos? E a nossa amada irmã Neuza, ela respondeu o story ali do WhatsApp, né? E aí eu, assim, irmãos, eu confesso aos irmãos que eu faço ali um videozinho, mas é com terror e também é com prudência, mas a gente quer absorver aqui o culto, né? E eu, irmãos, quando a irmã me respondeu, eu senti no coração de responder ela, sabe? E, irmãos, e glória a Deus por eu ter respondido. Que hoje essa nossa amada irmã está aqui conosco. Uma mulher, irmãos, que tem um legado na família, pastores. Ela é filha de um compositor que na década de 70 o pai dela espalhou para esse Brasil aí, ganhou muitas almas com as letras, com os hinos que o pai dela compôs. E ela está aqui, irmãos, adorando a Deus. Ela está aqui, eu posso contar na irmã Deus, ela está aqui, irmãos. Ela louvou nos Gideões desse ano, pastor Fabiano, e foi uma glória. E depois foi feita uma oração por ela, porque ela está em tratamento de saúde missionária. Ela está vivendo também ali um momento difícil. A palavra quase que é como câncer, né, doutora? E ela está em tratamento de saúde. Todo dia ela tem que fazer o tratamento para ela poder estar em pé. Mas quando ela abre a boca para louvar a Deus, aleluia, a glória de Deus se manifesta. E é isso, irmãos, que nós devemos fazer. Quando os momentos de adversidades, quando os momentos de dificuldades baterem a nossa porta, nós sabemos que temos um recurso, aleluia, nós sabemos que temos um tesouro guardado, aleluia, dentro do nosso coração. Nós nos darmos a nossa alma diante de Deus, aleluia, colocarmos a nossa ansiedade, toda a nossa aflição, todo o nosso cuidado, todo o nosso, tudo aquilo que nos limita, aleluia, quer seja na área física, na saúde, quer seja na área financeira, aleluia, nossa dificuldade, lança, meu irmão, lança, a Bíblia fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós, aleluia, e esse cuidado, irmão, ele não se estende tão somente à existência nossa, aleluia, é também para os nossos filhos, para os nossos familiares. Eu quero dizer aos irmãos, se hoje eu sirvo a Deus, se hoje eu continuo, eu e minha casa servindo a Deus, é porque eu tive um pai, eu tive uma mãe de oração. Eles oraram por mim, eles intercederam por mim. E eu sei, irmãos, que se eu estou de pé, é porque as orações do meu pai e da minha mãe estão me sustentando. Aleluia! Então, irmãos, como importante é, aleluia, glória a Deus, nós temos esse compromisso com a oração. Quão importante é nós sabermos que esse tema escolhido, eu não sei se foi o pastor Fabiano, se foi o missionário Tatiana, foi o senhor, pastor? Meu Deus, irmãos, como é
valioso esse tema. Excede o valor do ouro, né? Todo o ouro empregado aqui na construção do templo, a oração é aquilo que faz nós caminharmos. A oração é aquilo que faz nós, nos dias de hoje, ter o cuidado de Deus sobre o nosso lar. Nós temos a nossa história sendo escrita por Deus. Saber que os nossos passos, eles estão sendo cuidados por Deus. Saber que o nosso lar, tudo aquilo que nós precisamos, nós temos o canal certo, que é a oração. Aleluia! A oração fortalecerá, aleluia, nos dará musculatura espiritual para enfrentar, aleluia, as adversidades, aleluia, os momentos solitários, aleluia. Quanto, irmãos, quanto aquele tempo impactou na vida daquela sociedade, daquela época. E agora eu quero fazer aqui uma contextualização. Irmãos, quantos lares, nós não podemos dimensionar quantos lares, em forma de louvor, de pregação, a rádio UPV tem atingido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos têm dimensão. Por isso a guerra, por isso uma batalha travada. Aleluia. Por isso às vezes o inimigo tenta ofuscar, tenta colocar empecilhos. Não é, missionária Tatiana? Não é, missionária Fabiana? Não é, pastor Roberto? E lá se vão 11 anos, irmãos. Então quantos lares atingidos? E nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus por esse momento, né? E eu quero dizer aos irmãos, que parece que não, né? Mas assim, agora transfira isso para a tua vida. Transfira isso. O canal de bênção que você pode ser na vida de muitas pessoas, com a tua oração, com a tua contribuição. Às vezes a gente não pode, todos nós aqui, eu falo por mim, irmãos, mas até hoje tenho vivido assim, Deus tem feito promessas, mas a nossa vida financeira, Deus sabe, a minha esposa está aqui comigo, Deus sabe o quanto a gente sabe, provado nessa área. Mas, irmão, mesmo assim, a gente não pode se sentir impedido de fazer algo pelo reino. Aleluia. Nós temos que nos voluntariar, né? Nós temos que entregar a nossa oferta. Nós temos que nos mover, aleluia, indo ao encontro, aleluia, com as promessas que Deus tem. E indo ao encontro, nós vamos um ajudando o outro. Aleluia. Eu estava aqui ouvindo os hinos do irmão Anderson, irmão. Que hino maravilhoso, né? Os dois hinos que ele entoou aqui, meu irmão. Que glória, né? E Deus deu esses dois hinos maravilhosos para ele. E outras composições. Então, vocês sabem que tudo isso é mais valioso que o ouro. Porque, irmãos, através do rádio, quando uma alma dobra o joelho e se converte, a Bíblia fala que uma alma vale mais que um mundo inteiro. Glória a Deus, aleluia. E quantos de nós aqui temos ouro em nossas mãos? E quantos de nós podemos ser verdadeiros missionários, orando por famílias que às vezes estão precisando de um amparo, precisando de uma cura, precisando de libertação, precisando de conversão, precisando de harmonia, precisando, irmãos, de uma palavra que eu e você temos. E uma palavra que nós obteremos através da oração. Porque nós, ao orarmos, se nós seguirmos os passos de Jesus, nós vamos perceber que Jesus, ele quando esteve passando por aqui, ele foi obedecendo todas as missões que o papai confiou a ele. Mas em todos os momentos, Jesus estava cumprindo a missão e orando. Cumprindo a missão e orando. Cumprindo a missão e orando. Ora, ele estava orando com os discípulos, em determinado momento ele estava orando com os discípulos, em determinado momento ele estava orando sozinho, em determinado momento ele mandava os discípulos, como aquele exemplo que ele mandou os discípulos
tomar, ele impeliu os discípulos a pegar o barquinho e ir para o outro lado. E ele ficou orando. Aleluia. Irmãos, nós devemos orar. Nós devemos orar. Aleluia. Nós devemos orar e confiar a Deus o rumo, os dias, os planos da nossa vida, todos eles. A missionária bem falou aqui, né? Ali, que o homem faz muitos planos. Aleluia. Mas todos esses planos nós devemos submetê-los à vontade de Deus. E como é que nós vamos submeter os nossos planos à vontade de Deus? Tendo intimidade com Deus, tendo uma vida de jejum, tendo uma vida de oração, tendo uma vida, irmãos, olha, quantos aqui são pais? Eu vejo uma abençoada, uma irmã lá com seu filhinho no colo, né? Qual que é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, né? Colocar a mão na cabeça dos nossos filhos e orar. Aleluia! Colocar, né? Abençoar o nosso lar. Abençoar através de oração. Pedir bênçãos para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos tios, nossos primos. Aleluia! Para que Deus visite o lar deles. Os nossos netos, eu e minha esposa agora já somos netos, já somos avós, já temos um netinho. Irmãos, nós estamos, sabe, eu vi a minha esposa sempre foi uma mulher de oração. E ela orando pelo meu filho, quando meu filho era bebezinho. Ela ia lá no versinho, lá, orar pelo meu filho. E hoje é meu filho tão homem, grandão assim, maior que eu. E ele está desfrutando das bênçãos que a minha esposa orava por ele no versinho. Aleluia. Eu confesso, irmãos, que a minha esposa ora mais que eu. Aleluia. E eu sei, irmãos, que isso resulta em bênçãos dentro do meu lar. Eu sei, irmãos, que isso resulta em bênção na vida dos meus filhos. Eu sei que isso resulta, aleluia, numa família estruturada. E o que eu quero dizer para você é que você também, através da tua oração, você vai ver os teus filhos servindo a Jesus. Você vai ver os teus filhos sendo abençoados. Você vai ver, irmãos, as bênçãos com teus próprios olhos. Aleluia! Salomão deixou essa receita para mim e para você. Quando tudo ele tinha feito já, ele fez vários pedidos de oração. Depois os irmãos podem chegar nos seus lares. Mas eu quero destacar aqui, ele orou não somente pelos seus familiares, mas ele pediu resposta. Quando o teu povo sair da guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que escolheste, e para este tempo que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Irmãos, quando você sair para as tuas batalhas, nunca se esqueça. Quando os irmãos, né? Nós geralmente os irmãos saímos cedo para trabalhar, as irmãs também, nós somos trabalhadores. Irmão, aqui estava relacionado às guerras de Israel. Mas nós hoje contextualizamos para nós, é uma verdadeira batalha, né? Trazer o alimento para casa. Peça proteção, irmão. Peça para que Deus te livre de acidente. Nós temos vivido dias estarrecedores, né? Por isso, meu irmão, nós temos que estar sempre cobrindo os nossos entes queridos de oração. Oração. Aleluia. E pedir a Jesus, aleluia, que caminhe dentro do nosso lar e que retire lá de dentro do nosso lar toda preocupação. E que, irmãos, através da nossa oração, resulte em bênção. Os nossos armários, irmãos, não vai faltar alimento. Lá no nosso sapateiro não vai faltar sapato. No nosso guarda-roupa não vai faltar roupa para mim e para você. Aleluia. No nosso corpo físico não vai faltar saúde. E se faltar, Deus irá nos sustentar. Aleluia. Assim como Deus tem sustentado a irmã Neuza ali, Deus tem dado força para essa guerreira. Ela tem louvado a Deus, ela tem ido, ela não para, irmãos. Ela não para. Ela vem conosco aqui, né, irmã Neuza? E ela não para, e ela tem vontade de fazer a obra. Irmãos, vamos assim, vamos fazer a obra. Aleluia. A
A oração vai nos sustentar. Aleluia. A oração vai nos fazer ser mais que vitoriosos. Aleluia. Irmãos, também nós devemos apresentar a nossa nação. Aleluia. Nossa nação tem promessas. Nossa nação é uma nação que é o celeiro do mundo. E nós sabemos que nós somos celeiro não somente de alimento para o corpo, mas nós também somos um celeiro que alimenta almas. A Rádio PB não se restringiu só ao Brasil. Aleluia. 193 países, irmãos, sendo alimentado. Muitos dos irmãos aqui às vezes são convidados para ir levar uma palavra lá. Irmão, tenho certeza que a sua voz, ela transcende a questão cultural. E teve uma pregação que o meu irmão estava falando lá da obra, lá na África, né, pastor Fabiano? De irmãos, eu cheguei nas minhas atividades, que era motorista particular, e aquela pregação, irmãos, eu estava ali sozinho, porque eu ficava lá em Blumenau, e era próximo do horário do almoço. E aquela pregação, ela tomou conta daquele ambiente onde eu estava, e eu comecei a chorar. E eu fui renovado, comecei a falar em língua estranha sozinho, lá onde eu estava. Então, para os irmãos verem como essa obra, ela é uma obra gerada por Deus. Deus implantou um sonho no coração do pastor Fabiano, e ele captou pessoas, uma verdadeira equipe, né, missionária, que hoje estão auxiliando, que hoje estão, aleluia, fazendo a obra junto. Eu tenho um testemunho dentro da minha família, a minha irmã, Samara, ela, irmãos, ela é uma ouvinte assídua. Ela é uma ouvinte assídua, ela se alimenta. E ela teve problema de saúde, passou por AVC, e foi levantado clamor em favor da saúde dela. E quando ela saiu do hospital, uma das primeiras coisas que ela fez, pastor Fabiano, foi ligar novamente o aplicativo da rádio e colocar lá dentro do celular um culto. Por isso, irmãos, os irmãos me perdoem, talvez assim, eu não sou um pregador eloquente, assim, não é aquela, né? Mas eu quero dizer para os irmãos com muita simplicidade, com muita humildade, que eu quero, meu desejo é que fique gravado na tábua do seu coração. E você tem que orar. Você tem que fazer por você mesmo. Esse tema, ele mexe comigo, ele mexe contigo. E eu quero que você guarde, se você guardar hoje aqui, dessa pregação, se os irmãos me olharem daqui 5 anos, daqui o ano que vem, e falar, não, o irmão lá falou sobre oração e o resultado da oração. Eu quero que você guarde no teu coração. As horas, elas se aproximam, os minutos não param, já é 21h07. Eu vou respeitar o tempo que o pastor Fabiano me otorgou. Era até 21h15, mas sabendo, né, que às vezes tem mais alguma coisa para fazer aqui, eu convido os irmãos a estarem em pé. Aleluia! Para nós, aleluia, estarmos reunidos, né, e agradecer a Deus por isso.